Olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Sermão Poderoso. Professor Will aqui falando, e nesse vídeo eu quero responder a pergunta de um dos seguidores, é o Ricardo, lá de Araguaína, Tocantins. O Ricardo pergunta o seguinte: Professor Will, na sua opinião, o que acontece com o homem quando ele morre de acordo à Bíblia? Bom, essa é uma pergunta muito frequente, muita gente faz, tanto pessoalmente, na igreja ou aqui nesse canal, e eu vou dar a minha visão, a visão da minha leitura bíblica, o que eu entendo com relação ao que eu leio na Bíblia. E para responder a essa pergunta, eu vou utilizar 4 versos da Bíblia. Acompanhe aí até o finalzinho, porque eu espero sinceramente que Deus fale ao seu coração com relação à resposta que eu vou dar sobre essa pergunta. Se você ainda não é inscrito no canal, aperte o botãozinho aqui, se inscreva nesse canal, divulgue esse vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos aí da igreja, para que mais pessoas conheçam esse canal e venham se inscrever e a gente consiga crescer esse ministério, tá bom? Comente aí o que você acha dos versos que eu li, o que você acha com relação à morte, qual a sua visão. Eu vou dar a minha leitura bíblica e de antemão eu já digo que eu respeito todas as opiniões, tá bom? Respeito a sua opinião, respeito a sua forma de pensar e a sua leitura da Bíblia. Aqui é o que eu penso, é o que eu acho da leitura bíblica, é a minha interpretação bíblica e é o que eu prego, porque é o que eu acredito, tá bom? Mas eu respeito todas as opiniões, tá bom? Vamos então para o primeiro verso que eu quero apresentar para vocês. Eu tô aqui com a minha Bíblia. Eu espero que você esteja com a sua aí também. Gênesis 2, verso 7. Vamos lá no comecinho da Bíblia. E diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só esse verso aqui já explicaria o estado do homem na morte. Sim, o verso que nós acabamos de ler diz que Deus fez o homem do pó da terra, até então um boneco de barro. E aí Deus foi lá e soprou nas narinas dele. O que Deus fez? Deus colocou fôlego no homem, Deus colocou o boneco para respirar, Deus colocou o poder de vida nele. E ele passou a ser alma vivente. Ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma, platônica, fora de si, um ser vivo dentro do homem. Não, ele passou a ser. O homem é um ser vivo graças ao barro mais o poder de Deus. É a junção do barro com o poder de Deus que fez com que o homem vivesse. Tirou o poder de Deus, a partir do momento que o homem morre e que o fôlego se esvai, ele volta a ser barro e acabou. O poder de Deus que estava nele volta para Deus, é o poder de Deus, fôlego na vida, e o homem volta para o pó, passa a ser barro de novo. Segundo verso, Eclesiastes 12, verso 7. O que acontece na morte? Quando o homem está morto, acontece o quê? E o pó volta à terra. Olha o que eu falei. O pó volta à terra, como era. E o Espírito, que foi o sopro, o fôlego, o poder que Deus colocou nele, volta a Deus que o deu. Simples. Morreu, o pó volta para a terra, de onde veio, e o poder volta para Deus, de onde veio. É como uma lâmpada. Para acender precisa da energia. A lâmpada seria o boneco de barro, a energia seria o poder de Deus. Quando a energia entra na lâmpada, a lâmpada acende, a luz. Cortou a energia, cortou a força, tirou a energia, a luz apaga e volta a ser apenas uma lâmpada. É como o ser humano. Terceiro verso, Salmo 146, de 3 a 4, diz assim, ó: Não confieis em príncipes, nem nos filhos do homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o Espírito, é o poder de Deus, o fôlego da vida, e ele torna o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todas as suas sensações, emoções,
tudo acabou, pereceu, voltou ao pó. O poder de Deus voltou a Deus e o homem que foi feito do pó volta ao pó. E para finalizar os versos que eu queria mostrar para vocês, Eclesiastes 9, 5 e 6, 2 versinhos apenas. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensas, porque as suas memórias jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 a 6. Ei, quando o homem morre, ele que foi feito do pó volta para o pó, e o fôlego que Deus deu para fazê-lo viver volta para Deus, que foi o doador. E todos os seus pensamentos, todos os seus projetos, sonhos perecem. E aí já não há amor, já não há mais ódio, já não há sofrimento, já não há necessidade de orar por ele, de pedir por ele, de intervir por ele, porque acabou. A oportunidade que Deus dá pra gente é em vida, depois que morre, é sono eterno, até a volta de Jesus, quando haverá a ressurreição dos justos e depois a ressurreição dos injustos. Mas até a ressurreição jaz no esquecimento, pó da terra. Ah, professor Will, mas me ensinaram que quando a gente morre vai para a glória. Que glória? A Bíblia diz que volta para o pó. Que o que volta para Deus foi o poder que Ele deu para respirar. Antes de Deus soprar na narina de Adão, Adão não existia. Se fosse assim, Adão estava lá com Deus. Porque afinal de contas, Deus não veio e soprou o poder dele? Então esse poder dele já era Adão lá com Deus? Não era. Deus soprou, colocou o poder no homem. Quando o homem morre, esse mesmo poder que colocou lá em Adão volta para Deus. Não é o homem voltando para Deus, não, porque Adão não estava com Deus. Adão nem existia. Deus fez o boneco e soprou. Quando nós morremos, voltamos para o pó, volta a ser barro, e o poder de Deus, que era o fôlego que fazia com que vivesse, volta para Deus. Vocês teriam uma ideia? A palavra cemitério foi criada pelos cristãos primitivos, que quer dizer dormitório, porque todos que estão mortos estão dormindo. Ah, mas não vai para a glória? Não, não vai para a glória, não vai ter com Deus, não vai morar no céu. Presta atenção no que Paulo fala com relação à ressurreição, para a gente juntar com esse assunto sobre morte. 1 Coríntios 15, 51 a 57, ele diz assim, eu vou ler aqui, eu estou aqui com minha Bíblia. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, aqui o verso 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui ele está falando sobre o grupo dos salvos que estarão mortos e dos salvos que estarão vivos. Verso 53. Porém, convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando da ressurreição dos santos. Ora, se quando a gente morre, vai para o céu morar com Deus, por que Paulo diz que os mortos vão ressuscitar? Como que isso aconteceria então? Esses mortos viriam do céu, entrariam de novo no corpo para acordar, para voltar para o céu? Não tem lógica um pensamento desse, né? Infelizmente, essa ideia platônica, filosófica, que se difundiu no meio cristão, que a alma é um ser vivo fora do corpo, fez com que muitas denominações pregassem um evangelho que não é o que está de acordo com a Bíblia.
Essa é a minha visão. E como eu falei, eu respeito a sua ideia, caso você pense contrário. Uma certeza nós temos que ter: nem todos morreremos. E tem gente que fala, ninguém vai ficar para semente. Nem todos morreremos, mas transformados seremos. E o que importa é que a gente aceite a Jesus enquanto vivo, porque depois que morre, passou a oportunidade. Acabou. Acabou. Se aproveitamos bem, se aceitamos a Jesus, ótimo, vamos aguardar a ressurreição salvos. Mas se não aceitarmos a Jesus em vida, quando morrermos, nós vamos ressuscitar na ressurreição dos ímpios, para o fogo eterno. Então, que Deus hoje habite aí no seu coração, te transforme, te molde, mude o teu caráter, faça de você um homem transformado, de você uma mulher transformada, para a honra e glória do nome dele. E se um dia a morte vier para você, que você desça ao pó, que você descanse com a certeza da salvação garantida, tendo um vislumbre do rosto de Jesus e da sua graça e misericórdia por nós e por você. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, minha amiga. Que possamos, como diz o salmista Davi, contar os nossos dias e alcançar dias sábios, para a honra e glória do nome do nosso Deus.